Bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ter uma parte experimental e uma parte teórica, tá? E o tema de hoje é sobre empuxo, descoberto pelo Arquimedes, né? Então, o que viria a ser empuxo? A gente percebe que quando ele mergulha os objetos dentro de um líquido, por exemplo, a gente percebe que o objeto ele fica aparentemente mais leve. Isso acontece porque o fluido, né, o líquido, ele exerce forças na parede do recipiente, do material, tá? Que está mergulhado. E existe uma força resultante que aponta para cima, vertical para cima sobre o objeto. Então, quando você segura uma pessoa dentro da piscina, por exemplo, ela fica mais leve porque a água está exercendo uma força resultante vertical para cima sobre a pessoa que você segura. Então, para você, existe um fator que está lhe ajudando a carregar aquela pessoa, que é a força exercida pela água. Essa força é batizada por empuxo, descoberta por Arquimedes, tá? Então, esse experimento aqui é bem simples. Eu tenho aqui um dinamômetro que está medindo o peso desse objeto no ar, tá? Ele está medindo aqui 0,6 newtons, que equivale a aproximadamente 60 gramas, tá? E à medida que eu vou mergulhando esse objeto dentro da água, você vai perceber que ela ficando mais leve. O dinamômetro está percebendo que está ficando mais leve, ó. Então, quem está ajudando esse objeto a ficar mais leve é porque a água está exercendo uma força sobre o objeto na vertical para cima. Então tá aqui, ó, ficando mais leve. Aí, ó, quando eu tiro ele da água, ele volta a ter o dinamômetro volta a medir seu peso real, tá? Então, esse aqui é o peso real, né, suspenso no ar. E quando você mergulha parte do material ou ele completamente, o novo peso medido é chamado de peso aparente. Então, por exemplo, se o peso real do objeto é de 10 newtons e o peso aparente mergulhado é de 8 newtons, é porque esses 2 newtons que ficaram faltando aí é justamente a força que o empuxo está exercendo sobre o objeto, tá? Uma outra definição, a definição de empuxo seria então o seguinte: você percebe que quando eu mergulho esse objeto dentro da água, parte do volume do objeto vai entrar na água. Esse mesmo volume do objeto que está entrando na água vai ser o mesmo volume de água que está transbordando. Então, à medida que eu vou mergulhando cada vez mais, vai transbordando mais água. Então, parei. Então, quer dizer que a parte do material que está aqui dentro tem um certo volume. O mesmo volume foi transbordado aqui, ó, pela água. Então, se a gente pegar esse volume transbordado de água e medir o peso dele, o valor do peso do líquido deslocado vai ser numericamente igual ao valor do empuxo sofrido pelo objeto, tá? Então, se eu pesei aqui e deu 1 newton, é porque naquele momento que eu estava mergulhando o objeto, a força do empuxo sobre o objeto é de 1 newton. Então, definição de empuxo, tá? A definição de empuxo diz o seguinte: que o empuxo é numericamente igual ao peso do fluido deslocado, tá? Então, esse cara aqui tem um certo peso, o valor do peso dele é igual ao empuxo sofrido pelo objeto, ok? Então, basicamente é isso, a ideia experimental do empuxo. É o empuxo que faz, por exemplo, os navios ficarem boiando, a gente ficar boiando na piscina, um balão ficar voando. Então, a gente vai agora partir para uma parte mais teórica do que seja empuxo. Bem, como eu falei agora há pouco, quando eu mergulhei o objeto, nesse caso aqui eu mergulhei por completo, né? Vai transbordar uma quantidade de água que o volume dessa água transbordada é igual ao volume do objeto que entrou na água, né? Se entrar metade do objeto na água, vai transbordar uma quantidade de água correspondente à metade do volume do objeto, ok? Então vamos medir o peso desse cara aqui. Então o peso desse cara vai ser a massa vezes a gravidade. Lembrando que densidade de um líquido é a massa sobre o seu volume. Se eu faço meio aqui pelos extremos, descubro que a massa é a densidade do líquido vezes o volume. Substituindo a massa pela densidade do líquido vezes o volume, eu multiplico pela gravidade. Então, reagrupando aqui somente, não é? As grandezas, a gente descobre que isso aqui é simplesmente o peso do fluido deslocado. Então, o peso desse cara aqui deslocado, né, transbordado, é igual à densidade dele, vezes a gravidade, vezes o volume. Só que esse volume é justamente o volume do objeto que entrou. Porque a mesma quantidade de água que sai
é igual ao volume do objeto que entrou na água, tá bom? Então guarde bem, peso do fluido deslocado é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume do objeto que entrou neste líquido, ok? Então vamos para outra abordagem agora. Bem, continuando, a gente colocou o objeto aqui, aquele mesmo objeto, e vamos fazer um outro tipo de análise, tá bom? Vamos lá. Vê só, o líquido, ele exerce força nesse objeto em todas as direções, tá? Direções, só que o teorema de Stevin, que é um dos teoremas da hidrostática, diz que a pressão do líquido depende de sua profundidade. Então, para pontos mais profundos, eu tenho pressões maiores, tá bom? Isso vai acarretar o seguinte: eu tenho pressão acima, pressão abaixo. Só que esse ponto aqui está mais profundo do que este. Consequentemente, a pressão aqui será maior. Como pressão está relacionada com força, lembramos que pressão é força sobre uma área, então quer dizer que se a pressão aqui é maior, é porque a força que o líquido exerce de baixo para cima é maior do que a força que o líquido exerce de cima para baixo, tá? Essas forças laterais, como estão na mesma profundidade, então as pressões nesses pontos são iguais. Se as pressões são iguais, essas forças são iguais e opostas. Então elas se cancelam, tá? Então a resultante acaba sendo essa maior menos essa maior. Como a força resultante que o líquido exerce sobre o objeto é o empuxo, então o empuxo vai ser a diferença entre essas duas forças. Lembrando que força é pressão sobre uma área. Desculpa, pressão é força sobre uma área. Então, força pode ser pressão vezes uma área. Então, quem é a força 2? É a pressão do ponto 2 vezes a área. E quem é a força 1? É a pressão no ponto 1 vezes a área. Colocando a área em evidência, eu vou ter aqui uma diferença de pressões. O teorema de Stevin vai dizer que a diferença de pressões entre dois pontos em um líquido é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a diferença de altura ou a distância entre esses dois pontos. Então está aqui esse H é a distância entre dois pontos vezes essa área aqui. Perceba que o produto desse H vezes a área vai ser H é a diferença entre esses dois pontos. Então é a altura do objeto. E A é a área da base do objeto. Epa, a área da base vezes a altura, isso vai me dar o quê? O volume do objeto. Substituindo isso aqui, vou encontrar essa relação. Então, o empuxo é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume. Volume do quê? Volume do objeto que está mergulhado. Se é parte dele, então será parte do volume. Olha que coincidência ou não, né? A gente já comentou sobre isso. Perceba que o empuxo descoberto pela essa visão, ele é igual ao empuxo, ao peso do líquido deslocado que a gente acabou de calcular. Então, o empuxo é, na verdade, o peso do fluido deslocado ou a resultante das forças que os líquidos exercem sobre os objetos. Essa resultante, ela é vertical e aponta para onde? Para cima, ok? Perceba que o empuxo depende do volume do objeto. Então, se o objeto é de chumbo ou de alumínio, mas eles possuem o mesmo volume, o empuxo sofrido por esses objetos é o mesmo. E o que faz os objetos mergulharem é o peso deles. Se o peso do objeto for maior do que o empuxo, então o objeto vai mergulhar. Se o empuxo for maior, ele vai subir, tá? Então, o que faz o navio ficar mergulhado é que o volume do navio ele é grande, consequentemente o empuxo é alto, mas ele é feito de partes ocas. Então, no final de tudo, ele não é um cara tão pesado como se fosse um navio todo maciço, não é? Então, objetos maciços são mais pesados, objetos ocos, mas eles podem ter o mesmo volume externo, beleza? Então, essa é a ideia de empuxo, ok? Então, até mais, até a próxima.